Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Mais uma aulinha dando continuidade aos nossos assuntos. A gente estudou as forças intermoleculares, parte 1, de polo induzido. E agora a gente tem que falar das outras forças intermoleculares, que é justamente a ligação de hidrogênio. Começamos com a ligação de hidrogênio, tá? Então vamos lá. Eu tinha comentado lá no começo do vídeo da aula passada que a ligação de hidrogênio é uma força intermolecular que acontece entre moléculas muito polares. Aí uma dúvida que surge é, como é que eu vou diferenciar uma molécula muito polar de uma molécula polar simplesmente? Então, vamos com calma. Lembra do macetezinho da fila de eletronegatividade? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Como é que cresce a eletronegatividade nesses elementos? Ela cresce nesse sentido, sendo que flúor, oxigênio e nitrogênio, eles são os mais eletronegativos. Então, ó, aqui são os mais eletronegativos e aqui é um dos menos eletronegativos. Então, a gente diz que a ligação de hidrogênio, o que nós chamamos de moléculas muito polares ou regiões, presta atenção nessa parte, ou regiões muito polares, é quando você tiver o hidrogênio, certo? Aí vou colocar aqui de novo, o hidrogênio, e esse hidrogênio estiver ligado a 3 camaradas. Se ele estiver ligado numa molécula a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio, qualquer molécula que tenha H ligada a F, H ligada a O ou H ligada a N, então H ligada a O, vou colocar separado aqui, H ligada a F ou ainda H ligada a N, essa molécula com certeza é capaz de realizar a interação do tipo ligação de hidrogênio. Tudo bem? A que se deve isso, gente? O oxigênio, o flúor e o nitrogênio são tão eletronegativos que eles ficam bem negativos. E aqui fica positivo. E aí acontece uma grande polarização entre o positivo e o negativo. Fica uma região muito polarizada. Tudo bem? E isso dá uma característica diferente das moléculas polares. Ela fica, o que eu estou chamando aqui desde o começo, de moléculas muito polares. E essa interação fica uma interação mais forte que a de polo permanente. Por isso que ela é estudada no grupo à parte, tá? Vamos agora te empilhar de exemplos, como eu sempre faço. Então, ó, moléculas que acontecem isso. Gente, ó, o HF, tá? Onde mais acontece isso? Ó? Molécula de água. Ó, aqui você tem já o H com F, né? Consegue perceber, né? Onde mais? Molécula de água. Né? Aí você tem aí nessa molécula H ligado a O. Aí, por exemplo, eu tenho NH3, também tem ligação de hidrogênio. Certo? Ó, você tem um álcool lá da química orgânica, beleza? Aí você tem nessa região, por isso que eu falei naquela hora, preste atenção, regiões muito polares, você tem aqui H ligado a O. Então essa molécula também vai ser responsável por fazer ligação de hidrogênio. Tudo bem? E muitos outros exemplos que eu vou mostrando para vocês aos poucos, tá? Uma curiosidade, e essa curiosidade está aqui ao seu lado, desenhado aí. Essa aí Opa, saiu aí. Voltei. Essa molécula que está aí representada é a molécula do DNA. E a molécula do DNA ela é unida por ligações de hidrogênios. Então, ó, ele até destaca aqui, ó, você tem aqui a ligação de hidrogênio, ó, nesse caso aqui entre uma citosina e uma guanina, aqui ligação de hidrogênio entre a adenina e a guanina, tá? São interações do tipo ligação de hidrogênio, tá bom? Vamos destacar melhor essas ligações de hidrogênio. Eu vou te mostrar com o exemplo do HF. Gente, olha o que é o HF. Vai ser parecido com o que eu te mostrei no começo da aula passada. É o H ligado a F e aqui você tem H ligado a F. Esse fica carregado negativamente e aqui positivamente. Esse fica carregado negativamente e esse positivamente. Aí aqui, entre eles, existe uma interação e essa interação o HF é uma molécula polar, mas como você tem H ligado a F especificamente, aí essa interação vai ser uma interação do tipo ligação de hidrogênio, é uma interação muito forte, mais forte que a interação do tipo de polo, tá bom? No caso da água, gente, é importante mostrar o exemplo da água. Vou te mostrar bem aqui, ó. Você tem um oxigênio, aí você tem par de elétrons. Aí você tem um hidrogênio para cá e você tem hidrogênio para cá, tá? Aqui é negativo, então esse H fica positivo e esse H fica positivo. Aí vai acontecer o seguinte, ó, eu vou fazer a interação e aí eu vou te mostrar uma novidade. Ó, a interação está aqui e a interação está aqui. Gente, o par de elétrons
Vou marcar em outra cor aqui para vocês, ó, em verde. Par de elétrons em verde, ele fica polarizado com esse positivo que está aqui. Então, ele por si só, por ser elétrons, ele é negativo. Ele tem uma característica negativa porque ele é elétron. Então, vai ter interação daqui, ó, como se ele fosse um negativo. Ele por si só, vou colocar em vermelhinho aqui, é um negativinho. E esse outro par de elétrons aqui também é um negativinho. Você pode ter essa interpretação. Aí você vai ter interação do tipo ligação de hidrogênio para cá. Então você vai ter 4 ligações de hidrogênio por molécula de água. Aqui no HF eu mostrei de forma mais simplificada para vocês e também é muito útil. Na molécula de água eu estou te mostrando de forma mais completa, mostrando inclusive com o par de elétrons. Aí como é que vai ser as interações? Ó? Aqui no H gruda outro O, certo? Aí aqui fica H, e aqui fica H, e aqui gruda outro O. Aí aqui fica H e aqui fica H, tá? Agora, já no par de elétrons que está aqui, já que ele é negativo, quem gruda nele é justamente o hidrogênio, certo? E quem gruda aqui é o hidrogênio. Então, tudo isso que eu marquei em laranja são ligações de hidrogênio. Então, ligação de hidrogênio, que eu estou chamando de LH. Ligação de hidrogênio e ligação de hidrogênio. Essas interações aqui, elas são interações muito fortes entre moléculas de água, entre moléculas de HF e assim sucessivamente. Vale a pena você saber que eu já tinha estabelecido a seguinte ordem na aula passada, que era dipolo-dipolo. Eu vou colocar assim, ó, dip-dip, pode ser? Dipolo-dipolo. Era maior que a dipolo induzido. Aí já colocar mais um aqui, a gente acabou de aprender a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é maior do que a dipolo-dipolo, que é maior que a dipolo induzido. Essa, por enquanto, tem sido a nossa ordem, tá bom? Beleza, então vamos aqui. Vamos aprender coisas novas sobre a ligação de hidrogênio. Gente, falando especificamente sobre a água, você tem que saber sobre 2 conceitos. Um conceito é o que a gente chama de tensão superficial da água. Aí tem algumas imagens legais que eu coloquei para você. O que é a tensão superficial da água? Como o próprio nome já diz, tensão superficial. Essa tensão superficial ela vai acontecer aonde? Como o próprio nome diz, na superfície, tá? Então vamos ver o que acontece. Olha para esse desenho que tem aí. Eu tenho essa molécula de água aqui no meio, que eu estou pintando, certo? Tá vendo a molécula de água que eu pintei? Gente, ela interage com várias moléculas ao seu redor, por ligação de hidrogênio. De novo, essa molécula aqui do meio, ela interage com várias moléculas ao seu redor. Essa molécula está lá no meião da água, perdida nesse tanto de água. Agora, analisa essa molécula que está aqui em cima. Gente, a molécula que eu pintei aqui em cima, ela interage com quem está abaixo e aos lados dela, certo? Só que não tem ninguém em cima. Aí vai começando a ter atrações, ó, que eu vou marcar aqui para vocês em preto. Ó. Vai tendo atrações com essa molécula que está aqui e essa molécula lateralmente. Aí vai formando uma espécie de um filme aqui em cima, como se fosse uma película. Vai formando uma película, porque você não tem moléculas acima. Isso é devido à resultante das atrações entre as moléculas de água. E essa película é o que está muito bem representado nessa imagem aqui, em alta resolução, do nadador aqui, ó. Você vê que por cima da touca dele, por cima do rosto dele, ó, mostra como se tivesse um plástico em cima dele. Eu vou dar um zoom. E esse plástico que está em cima dele, essa ideia, é esse filme de água que é causado pela tensão superficial da água. Gente, é a tensão superficial da água, que é essa película que é formada em cima da água devido à resultante das interações, que faz com que alguns insetos, como este aqui, consigam equilibrar em cima da água, porque eles não rompem essa película, eles não rompem a tensão superficial da água. Ah, professor, então eu consigo ficar em pé em cima da água também? Não, porque você é muito pesado. Não estou te chamando de gordo nem de gorda. Eu também não consigo. Por quê? Porque a gente tem um peso, uma criança é pesada o suficiente para romper a tensão superficial da água. É preciso que sejam insetos que sejam bem levinhos para que ele não afunde na água, tá bom? Ele não rompe essa película que está aí, tá bom? Um outro conceito que você tem que saber sobre a água, especificamente porque ela faz ligação de hidrogênio, é o que a gente chama de caráter anômalo da água. Gente, o caráter anômalo da água, ele vai acontecer por volta da temperatura de 4 graus Celsius, ok? 4 graus Celsius vai ser o seguinte, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui uma molécula de água, que está aqui.
Aí você vai ter aqui uma interação para cá e uma interação para cá. Eu vou colocar só essa, não vou colocar aquele tanto de molécula de água não. Aí eu vou ter outra molécula de água interagindo aqui e outra molécula de água interagindo que está aqui. E aí, essa temperatura aqui está numa temperatura de 25 graus Celsius, certo? Aí você vai fazer o seguinte, ó, eu vou começar a resfriar. Para que eu vou resfriar? Eu quero sair de água líquida, olha aqui embaixo, ó. Eu quero sair de água líquida e eu quero virar gelo. Então, eu vou chegar em água sólida. Então, eu vou começar a resfriar. Então, só vai virar gelo mesmo totalmente quando chegar a 0 graus Celsius. Mas a partir de 4 graus Celsius começa um fenômeno interessante, que é o seguinte, ó. Essa molécula de água central fica aqui. Aí, como você está resfriando, certo? As moléculas começam a ficar mais próximas, ó. Então, vai ficar assim, ó, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. E aqui, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Percebe que eu não consigo juntar muito essas moléculas. Por que eu não consigo juntar muito as moléculas? Porque nessa região aqui, começa a ter um impedimento, principalmente aqui, ó. Elas não conseguem se juntar porque a geometria da molécula é angular. Aí você começa a ter uma dificuldade. O fato é que lá no centro, você começa a ter a formação de uma estrutura hexagonal. Certo? Então você começa a formar uma estrutura hexagonal de alto volume. Então você fica uma estrutura hexagonal de alto volume. Então, aí o que é o caráter anômalo da água? O caráter anômalo da água é o seguinte: a maioria dos materiais, gente, na natureza, quando você resfria, eles tendem a ficar mais compactos. E ao ficarem mais compactos, ele tende a ter uma redução de volume. A água não. Por que a água não? Porque, ó, densidade, olha aqui em cima, eu estou escrevendo, hein? É massa sobre volume. Aí você começa a ter a criação dos hexágonos, o volume fica maior e a densidade diminui, consequentemente. Tudo bem? Por isso que o gelo flutua. Então, quando você faz gelo e você coloca num copo d'água, ele tem uma densidade menor, porque ele ocupa um volume que é maior por conta da formação desses hexágonos. Isso é um caráter anômalo da água e você tem que saber que ele acontece a partir dos 4 graus Celsius, tá? Onde você começa a ter a formação desses hexágonos. Beleza? Muito bem, agora eu quero fazer aqui com vocês uma análise gráfica. Bom, o que é essa análise gráfica? Antes de fazer a análise gráfica, eu vou te mostrar o seguinte, ó. Se eu te perguntasse assim, eu vou puxar dessa análise que eu vou fazer aqui para o gráfico. Eu quero que você compare comigo o HF, o HCl, o HBr e o HI. Comparar o que, professor? Eu quero que você compare o ponto de ebulição, tá? Gente, você já tinha feito eu já tinha feito com vocês na aula passada do HCl, do HBr e do HI. A diferença é que eu coloquei o HF aqui agora. E o que a gente tinha feito lá atrás? Que esse cara que está aqui, ó, ele tem massa molar 36,5 gramas por mol. O HBr tem massa molar de 81 gramas por mol. Tudo bem? E você tem aqui a massa molar do HI, que é de aproximadamente 128 gramas por mol. Certo? Algo próximo disso, tá? Não vai estar muito distante, não. E como essas três moléculas elas são apolares, como essas três moléculas são polares, a gente desempatou pela massa molar. Então, a gente tinha chegado à seguinte conclusão, que o ponto de ebulição do HBr, do HI, é maior que o ponto de ebulição do HBr, que é maior que o ponto de ebulição do HI. Não, do HCl. Pronto. Essa seria a ordem, tá? Muito bem. Então tá. Feito isso, agora o que eu faço com HF? Você vai, professor, é fácil. Qual a massa molar do flúor? Te conto, 19. Então a massa molar aqui é 20 gramas por mol. Então, professor, já matei. Se a massa molar é 20 gramas por mol, o ponto de ebulição dele é o menor de todos. Pois é, gente. Cuidado, hein? Por isso que eu estou colocando isso aí. O ponto de ebulição do HF é maior do que todos eles. Professor, agora eu fiquei perdido. Porque ele tem a menor massa molar. É porque você esqueceu de uma coisa, você esqueceu de analisar pelas interações. Eu falei na aula passada que primeiro você analisa a interação, depois se der empate, você desempata pela massa molar. E aí você não pode esquecer o seguinte, gente, o HF, qual é a interação que ele faz?
ele não tem H ligado a F? Então, a ligação que ele faz é a ligação de hidrogênio. Beleza? Enquanto que a interação que esses três fazem aqui é a interação dip-dip, né? A dipolo-dipolo. Então, a ligação de hidrogênio é maior que a dipolo-dipolo, tá bom? Ou seja, agora eu coloco assim, ó, o ponto de ebulição, só colocar o HF bem aqui, ó, do HF é bem maior que o ponto de ebulição do HI, do HBr e do HCl, tá bom? Curiosamente, o flúor é da família 17, o iodo é da família 17, o bromo é da família 17 e o cloro, ele também é da família 17. E a análise gráfica que eu queria fazer com vocês é justamente essa, puxar um gráfico assim, ó, eixo Y, então coloco aqui eixo Y, e aqui eixo X. Esse gráfico aqui é um gráfico de, no eixo X de massa molar e no eixo Y de ponto de ebulição. E esse gráfico tem a seguinte cara, ó, assim e assim, tá? Aí você vai ter uma substância aqui, outra aqui nesse pontinho, outra aqui nesse pontinho e outra aqui nesse pontinho. Gente, ó, aqui tem, aí eu vou analisar primeiro essas três aqui, ó, ok? Essas três moléculas que estão aí, qual é a mais pesada? É o HI, então ela está aqui. Por isso que ela tem um maior ponto de ebulição. Deixa eu só melhorar um pouco esse gráfico, senão ele não vai ficar com a cara que eu quero. Deixa eu só fazer uma reta aqui. Opa, deixa eu colocar na mesma cor. Pronto. Deixa eu fazer de novo. Agora sim ficou bom. Aí de novo, ó, substância aqui, aqui e aqui, tá? Bom, das três que eu estava analisando, então eu vou analisar primeiro essas três aqui. Qual que é a mais pesada? O HI. Então, por isso que ela tem maior massa molar, consequentemente tem um maior ponto de ebulição, tá? Aí você tem o HBr aqui e aqui você tem o HCl. E aqui em cima está o HF. Agora presta atenção no fato curioso do HF. Gente, ele é uma molécula com menor massa molar, mas está com maior ponto de ebulição. Por quê? Justamente porque você sabe, a prova pode perguntar isso, que essa molécula é unida por ligação de hidrogênio. Então isso pode ser bem importante para as provas, tá bom? Joia, vamos para a última força intermolecular e depois a gente vai fazer mais comparações e acabar a aula. O que é a interação do tipo íon-dipolo? A interação do tipo íon-dipolo é quando você tem a interação entre um íon, tá? E um íon você pode ter de dois tipos. Ele pode ser o cátion ou ainda ele pode ser o ânion. Cátion carregado positivamente e ânion carregado negativamente, tá? E esse íon está interagindo com uma molécula polar, tá? Onde que isso acontece principalmente? Isso acontece principalmente com sais e água. Então, por exemplo, a gente pega este sal, que é o NaCl sólido, tá? Aí, uma coisa você já sabe, se você pegar o NaCl sólido, aí eu vou colocar ele em água. Então, setinha e coloca ele em água. Aí antes vamos analisar o que acontece, ele dissocia. Aí fica Na+, e Cl-. E, gente, a molécula de água é assim, ó. O, aí aqui H e aqui H. Aí você já sabe que o oxigênio aqui é negativo, aqui fica positivo e aqui fica positivo. Aí olha o que acontece. Quando o Na+ cai em água, então você tem aqui Na+, ó. Aí qual parte da água que ele vai interagir? Ele vai interagir com essa parte da água, ó, a parte negativa. Aí para ficar mais fácil, eu vou desenhar a molécula de água na forma de um triângulo, como se fosse um triângulo aberto, ó, tipo um V de cabeça para baixo, em que aqui está a parte negativa, aqui seria o oxigênio, aqui seria positivo e aqui seria positivo. Aí ele vai interagir assim, ó, ele vai começar a ficar, a água vai começar a encaixar aqui, ó. Beleza? Olha o encaixe da água. Como é que a água vai rodeando o Na+, certo? Essa interação, ó, é a interação de um íon com moléculas polares, que são as moléculas de água, e essa interação a gente chama de interação do tipo íon-dipolo, tá bom? Como é que seria o caso do Cl-?
Você teria o Cl- aqui. Aí qual parte da água que ele interagiria? A parte positiva. Aí a molécula de água começaria a rodear nesse sentido. Beleza? Essa interação também é interação chamada do tipo íon-dipolo. Gente, só para você ter o esquema completo, hein? O esquema completo. Agora coloca aí. A íon-dipolo é a força intermolecular mais forte de todas. Então você vai ter um íon-dipolo que é maior que a ligação de hidrogênio, certo? Que é maior que a dipolo, que eu estou já chamando de dip-dip, que é maior que a dipolo induzido, tá bom? Para acabarmos, vamos fazer as comparações? Vai lá, gente, compara para mim, rápido, prático e fácil, hein? Compara para mim o HF com HCl. Quem tem maior ponto de ebulição? Uai, gente, se aqui faz ligação de hidrogênio e aqui é uma força do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente, o ponto de ebulição do HF é maior que o ponto de ebulição do HCl. Quem é mais solúvel? Então vamos colocar assim, ó, ponto de ebulição do HF é maior que o ponto de ebulição do HCl. Solubilidade do HF é maior que a solubilidade do HCl. Por quê? Porque a água, gente, ela faz ligação de hidrogênio também. E se a água faz ligação de hidrogênio também, ela interage melhor com o HF, porque o HF também faz ligação de hidrogênio. Tá bom? Beleza, essa comparação é importante, tá? Agora, olha só essa comparação que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar uma molécula aqui, que é a molécula de um álcool de 2 carbonos. Aí você tem que identificar o seguinte, ó, que esse álcool de 2 carbonos, ele faz ligação de hidrogênio aqui, ó, tá? E eu vou comparar essa molécula com essa aqui, ó. Uma molécula de 2 carbonos, mas tem um duplo O na ponta e um H aqui. Então, ó, você veja o seguinte, o tamanho da cadeia é o mesmo, certo? Só que uma faz ligação de hidrogênio e a outra não, ó. Essa aqui não faz ligação de hidrogênio, tá? Ela não tem H ligada a F, a O ou a N, tá? Então ela não faz ligação de hidrogênio. Então eu posso afirmar que em relação à solubilidade, principalmente a solubilidade que eu estou interessado aqui agora, quem é mais solúvel? A solubilidade, eu vou chamar esse composto aqui de 1 e esse aqui de 2. Então a solubilidade de 1 é maior que a solubilidade de 2, tá? E como as interações que o 1 faz por ser ligação de hidrogênio são maiores também, então o ponto de ebulição do 1 vai ser maior que o ponto de ebulição do 2, tá? Vamos agora para fazer comentários de novo sobre a solubilidade, porque pode aparecer algo assim para vocês, ó. Gente, eu tenho uma cadeia de carbonos que eu estou representando por bastões, certo? Aí eu coloco aqui um OH, tá? Ó, mais uma vez, aquilo que eu já falei, esse OH que está aqui, ele é responsável por, nesse pedaço da molécula, essa molécula fazer ligação de hidrogênio, tá? Vou apagar um carboninho, deixar assim. E aí, eu comparo com essa molécula aqui, ó. 2, 3, 4, 5 carbonos. Só que essa aqui, eu vou colocar um OH aqui e um OH aqui. Gente, veja que essa molécula faz ligação de hidrogênio nessa região e faz ligação de hidrogênio nessa região. Então, essa molécula é uma molécula mais solúvel que a molécula de cima. Então, se eu pensar aqui em composto 1 e aqui em composto 2, a solubilidade do 1 é maior, ao contrário, a solubilidade do 2, que faz mais ligação de hidrogênio, é maior que a solubilidade do 1. A que se deve isso? Ó, esse cara aqui faz ligação de hidrogênio nesse ponto que está aqui. Agora esse aqui faz ligação de hidrogênio nesse ponto, a água, ele recebe a água por aqui, mas ele também recebe a água por aqui. Então ele vai acabar sendo mais solúvel do que o composto de cima. Tudo bem? Essas são comparações também importantes que as provas cobram. Não esqueça que em cadeias, como por exemplo essa que eu estou fazendo aqui, você pode ter outras ligações de hidrogênios envolvidas. Por exemplo, ó, NH2, esse ponto aqui, faz ligação de hidrogênio. Não tem problema se tiver grudado também um OH, então ela faz ligação de hidrogênio nesse ponto aqui também. Então você vai começar a analisar agora em moléculas também as regiões em que esses compostos podem fazer ligação
de hidrogênio. Isso é bem importante, tá bom? Espero que tenha entendido tudo. São muitas interações, são muitas análises para fazer e são assuntos que caem muito nas provas de vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula.